Fala galera, beleza? Final do ano passou Natal, passou Réveillon e tô aqui de novo pra gravar pra vocês. E aí, tudo bem? Repita comigo, eu estou bem. Agora fala pro seu irmão do lado. Não, fala não. E hoje eu vou falar sobre uma parábola que Jesus falou lá em Lucas. Queria que você abrisse lá comigo em Lucas 18, lá no versículo 9. Valeu pelo efeito aí, editor. Valeu, moleque, tamo junto. Na verdade, vamos ler a partir do versículo 10. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Recebe! Tá bom. Desculpa. Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Primeiro eu queria falar para vocês quem são esses tais de fariseus e esses publicanos, né? Os fariseus eram aqueles que eram viciados em cumprir a lei de Deus, para que eles não tivessem nada para ser acusados. Então eles estudavam, queriam cumprir cada mandamento, eles queriam ser perfeitos ali na lei de Deus. E os publicanos, a gente pode dizer que era a escória da sociedade, porque eles eram judeus e serviam a Roma, eles colhiam os impostos para Roma dos judeus. Então os próprios judeus não gostavam deles, porque às vezes eles passavam a mão, foram ali talvez os primeiros corruptos, então eles pegavam mais do que deveria. E os romanos também não gostavam tanto deles, porque eles eram judeus. Então eles eram a escória, ninguém gostava desses caras. E eles tinham uma fama meio suja. E a gente diz que os fariseus, eles tinham uma característica de viver uma vida muito forte de religiosidade, né? E a religião é uma coisa que tem grandes chances de nos levar para bem longe de Deus. A religiosidade, cara, ela pode gerar no ser humano um senso de virtude, um senso ali de mérito. Ah, eu mereço. O próprio fariseu ali no ato de loucura, ele estava dizendo para Deus, olha só, eu sou merecedor, eu tô aqui na tua presença. Parabéns pelo filho que você teve, viu, Deus? Parabéns por ter me criado, porque eu sou o cara. Eu tô perfeito, eu tô cumprindo tudo. Isso é muito perigoso, porque quando a gente começa a se achar merecedor, isso já tá errado. E o caminho do evangelho não é um caminho de fazer o certo para ser amado por Deus. É um caminho de perder o medo de Deus, sabendo quão falho a gente é e que Ele nos ama sim. Então é lógico que a gente vai buscar melhorar, vai buscar ser pessoas mais puras, mas não acreditando que Ele nos ama pelo nosso mérito. Então Deus, Ele nos ama pelo que nós somos e não por aquilo que a gente deveria ser. Lógico que a gente deveria ser muito melhor, a gente deveria não fazer o tal pecado que a gente ainda faz, mas Deus nos ama hoje como a gente é. Quando você entende isso, você passa a ter muito mais liberdade diante dele, você passa a de fato fazer o que a palavra te chama para ser dele, amigo. E a nossa oração, ela nunca deve ser igual a do fariseu. E esse é um grande problema que acontece. A pessoa, quando se converte, e eu me incluo nisso, a gente quando se converte, a gente vai lá e faz a oração do publicano, né? Poxa Deus, eu nem merecia estar aqui, eu não sei nem por que eu tô te buscando, eu faço tudo errado, eu sou pecador. Só que com o tempo a gente vai querendo migrar essa oração para do fariseu. Porque na nossa mentalidade as coisas têm que melhorar. Não, peraí, eu tenho que sair dessa característica de sujo, pecador. Em um determinado tempo eu preciso resolver tudo e me achar ali perfeito diante de Deus. Só que isso nunca vai acontecer. Então a nossa oração eternamente tem que ser igual a do publicano, cara. Pô Deus, eu tô aqui na tua presença, eu não mereço e tal. E aí quando a gente se converte, a gente é muito religioso às vezes, né? Pelo menos eu, quando me converti, era muito religioso. E quando a gente vê pessoas que continuam nessa oração do publicano, pra gente já é o joio no meio do trigo, né? Pô, esse cara não tomou jeito ainda, pedindo pra Deus perdoar os pecados dele, dizendo que ele é sujo, já tá no tempo dele começar a reconhecer que ele é bom, que ele tá em santidade, que ele é limpo. Só que, cara, a gente sempre deve chegar diante de Deus reconhecendo a nossa imundície. E aí quando a gente está nessa fase de acusação, de achar que eu tenho que ir do publicano para o fariseu, eu preciso
mudar essa característica miserável para ser um cara com mérito para receber de Deus, a gente dá de cara com o espelho. E ali a gente começa a entender, cara, a essência do pecado ainda tá aqui. A tentação ainda às vezes me vence. Eu ainda nego a Deus nas minhas atitudes. Eu ainda sou sujo, e aí você entra numa doideira, porque aí você não consegue mais tão facilmente acusar os outros. Na verdade, quando a gente se depara com essa nossa característica de que eu sou pecador e ponto final, você não consegue mais acusar os outros porque você sabe o quão errado você é, ou você passa a acusar todo mundo para, na verdade, se acusar e talvez aliviar ou colocar as pessoas no mesmo patamar que você. Só que esse é o caminho mais louco que existe, porque só vai gerar mais insatisfação com você mesmo. Talvez o melhor é olhar para os outros e falar: quem sou eu para acusar essa pessoa? Quem sou eu para dizer algo dela? Olha para mim. E voltando para essa questão que eu falei de uma vida religiosa, né, como a do fariseu, ela tem um grande perigo, cara. Essa característica de religiosidade. Ela gera em nós aquilo que eu disse, um senso de mérito. Eu sou bom, e aí a gente começa a nos diferenciar, né? Eu sou diferente do ladrão, eu sou diferente do corrupto, eu sou diferente daquele que ainda está em pecado. Eu sou melhor, eu tenho uma característica que está acima deles diante de Deus. E cara, de fato a gente aceitou a Jesus, tem ali uma diferença, mas a gente continua sendo imundo por dentro, a gente continua tendo a carne querendo o mesmo pecado que eles. Então não tem como a gente ficar fazendo essa distinção de que a gente é melhor. Ah, porque eu dizimo, porque eu ando em santidade, porque eu jejuo 2 vezes por semana, igual o fariseu. E a gente não fala isso descaradamente porque não é nem ético eu dizer que eu sou melhor que os outros. Mas a gente pensa muitas vezes isso. Até dentro da nossa igreja, eu sou melhor que esse, sou melhor que aquele. A gente começa a se medir, né? E Deus enxerga um pouquinho diferente da gente. Ele vê o coração. Ele olhou ali, fariseu, publicano. Talvez se a gente tivesse lá, a gente ia falar: pô, lógico que o fariseu. Hoje a gente lendo a parábola, conhecendo uma nova visão reformada e tal, a gente sabe que é o publicano. Mas será que lá na época a gente não ia olhar e falar: o fariseu tá muito melhor? Lógico, ele dizima, ele jejua, o outro faz umas malandragens, é pecador. E aí quando a gente tá assim, acontece alguma coisa ruim, a gente fala: poxa Deus, logo comigo, teu filho perfeito, isso não é justo. E quando a gente passa a ter esse senso de virtude, de que eu tenho uma tal virtude que eu mereço a Deus, eu passo a não precisar mais dele. Porque quando você entende essa questão que o publicano entendeu, você todo dia entende e clama dizendo: Deus, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu perdão, eu preciso de você. E o senso de virtude estraga isso. E a gente olha pra Deus igual o fariseu e fala: parabéns, viu, Deus? Ter um filho como eu não é pra qualquer um. E a luz de Deus que a gente tanto fala, né? Ela não vem pra mostrar as virtudes que tem dentro da gente, as qualidades, pra que a gente mereça ter mais Deus do que os outros. A luz de Deus vem para mostrar quanta sujeira, o quanto erro tem no nosso interior. Então a diferença de quem está na luz e quem está na escuridão é que quem está na luz sabe o quanta coisa ruim tem dentro de si e que precisa de Deus para ser bom. E quem está na escuridão não vê a sujeira que tem dentro e se acha bom. E quando você entender tudo isso que eu estou dizendo em relação à oração do publicano, a única coisa que você vai conseguir na sua essência ali para buscar a Deus e orar a Ele é dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Eu não merecia estar aqui, eu não merecia te conhecer, eu não merecia me encontrar com você, então tem misericórdia de mim. Então é esse o recado que eu queria deixar para você. Não tenha medo de caminhar com Deus. A caminhada com Deus não é uma caminhada de ser perfeito, é uma caminhada de perder o medo de andar com Ele, mesmo não sendo perfeito. Era esse o recado que eu tinha para vocês hoje, galera. Se você curtiu aí, dá um like aqui embaixo, que isso ajuda aí a divulgar. Se inscreve você que ainda não é inscrito. E semana que vem deve ter mais vídeo aí. Valeu, galera!